eles colocam aqui. E lembrou-se Deus de Noé, de todos os seres viventes, de todo o gado que estava com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cessaram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus. E a janela do céu e a chuva dos céus deteve-se. Capítulo 2. E a arca e as águas iam-se, versos 3. Vou ler ali. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta dos pés e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e este arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Então esperou ainda outros 7 dias, enviou fora a pomba, mas não retornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e a tua mulher, os teus filhos e a mulher dos teus filhos. E todo animal que está contigo, de toda a carne da ave e do gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres e seus filhos com ele. E todo animal, todo réptil, toda ave, de tudo que se mova sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o cheiro suave. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira de cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessará. Amém, irmãos? Acho que acabou, né? Escute isso, quero ser bem breve, são 8h36. Existem alguns personagens ali no texto, mas eu quero enfatizar para 3 personagens nessa noite. Eu quero enfatizar para a pessoa de Noé, eu quero enfatizar para o povo, e eu quero enfatizar uma pomba. Escute isso. A Bíblia está dizendo que Deus vai dar uma ordem para Noé construir uma arca em meio a um cenário desfavorável. Por que desfavorável? Porque como é que pode um barco ser construído para flutuar se nunca houve uma chuva abundante ao ponto de fazer com que o homem precise estar acima da montanha mais alta para que não morra?
Deus está dando uma ordem para Noé construir o primeiro barco da história da humanidade. E a gente entende que todo barco que é construído, Michel, ele é para te levar para um destino. Um barco, ele vai te levar de um ponto a outro, aonde não há uma terra ou um caminho a qual você pode ir a seco, andando num cavalo, num jumento, trazendo para o tempo dessa palavra. É quando a impossibilidade da travessia existe, vai ser criado um barco para manter o homem dentro, para tirar a provisão para uma pescaria ou para fazer uma travessia. Só que naquele tempo, Noé ele está estabelecido e não precisa e não consegue desbravar outros lugares, porque não é necessário. Haja vista que a terra está corrompida e cheia de problemas e maldade. Deus vai trazer um projeto, Tiago, no meio da improbabilidade. Ele vai trazer um projeto no meio daquilo que é impossível ser feito, porque não há motivos para que haja aquilo, nunca foi feito antes, e Deus vai dizer que vai acontecer algo que nunca aconteceu. E aí Noé começa a construir essa arca. Eu fico imaginando o processo da construção, das mãos calejadas, da madeira que não se adequa à curvatura do casco, da dificuldade do betume que outra hora ele passa e faz o teste da água e vaza. E os anos se passam porque o projeto é grande, Michel. O projeto vai mudar a humanidade. Não é fácil. Tem coisa que, e aqui eu já quero abrir um parênteses, que está acontecendo que você não entende, que são duas coisas que o céu te trouxe nessa noite para te avisar. Primeiro, o problema é você. E o segundo, o problema é porque o que você vai fazer é muito grande e vai mudar a vida de muitas pessoas. Eu vou repetir, Deus te trouxe aqui para te dizer: tem dado errado esses anos todos. Tem acontecido processos e ciclos a qual você não consegue se libertar deles. Uma hora está, uma hora volta, uma hora dá certo, uma hora não está, uma hora começa, uma hora para, e o problema é você, mais ninguém. Mas também tem alguém que precisa ouvir isso, que está muito difícil e complicado, porque o projeto não tem só a ver com você, tem a ver com uma história que vai ser contada e toda uma humanidade que virá após aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Ele está com dificuldades, Danilo, em processo, porque nunca houve chuva. E aquilo que precisa ser construído é grande demais para apenas um homem e a sua família. Demora muito tempo, e o texto vai dizer que nós lemos que vai passar um dilúvio, o dilúvio vai vir. Eu imagino um sorriso misturado com a frustração, porque tem alguém que ele ama, que é da sua parentela, que está batendo, pedindo deixa eu entrar, e ele falou assim: não, já passou o tempo, era para aquele momento e não te ouviram. Eu fico imaginando a alegria de cumprir o chamado e ver Deus derramando a chuva, e aquilo tudo acontecendo, André, e sendo verdade, e as águas subindo, e o projeto também subindo com as águas. Porque eu já quero liberar uma palavra profética, porque aquilo que parece que vai matar e que mata muitos para você é só um impulsionamento daquilo que vai flutuar para algo poderoso acontecer. Aquilo que para muitos é morte, é fim de projeto, para você é o que Deus está dizendo: fica tranquilo, é eu levantando o projeto, é eu tirando do chão o projeto, é eu deslocando o projeto, porque ele vai flutuar, querido. Vai acontecer. E deixa eu liberar uma palavra para você. A arca não tinha nem timão nem leme, mãe, como eu disse. Por quê? Porque não era necessário Noé ter a direção do projeto, André. Não era para Noé ir para um projeto, para uma direção, Adriano. Não era para que ele tivesse o controle, porque não tinha nada a ver com a direção e com o projeto e com o trajeto. O projeto não tinha nada a ver com o trajeto. O projeto tinha a ver com sobreviver e permanecer dentro. Eu vou repetir isso.
O projeto não tinha timão nem leme, porque Noé não tinha que ter a direção para chegar em algum lugar. Não, Noé tinha que estar dentro de um projeto que não era para chegar em lugar nenhum, e sim treinamento de sobrevivência, treinamento de permanência, treinamento de ficar onde Deus mandou, até que o problema passe e você saia para cumprir um projeto maior. Não era para chegar, não era sobre velocidade, Michel, era sobre resistência. Porque imagina alguém, dias após dias, meses após meses, semanas após semanas, dentro de um espaço público onde o mau cheiro era enorme, aonde a comida estava acabando, aonde tudo estava acontecendo. Imagine o desconforto, imagine tudo que está ali dentro de Noé querendo sair para cumprir o projeto. Mas o texto vai dizer que chegou o tempo que pelas janelas da arca, o texto vai dizer que Noé está olhando e ele vê a ponta do cume aparecendo. E aí no coração daquele homem ele começa a se alegrar dizendo: está diminuindo, o problema está passando, é visível um novo tempo. E eu já quero de novo liberar uma palavra para alguém nessa noite. Há, querido, esperança para quem consegue enxergar os detalhes que o céu revela para quem está atento. Isso vai lá e vai no mar e ele olha, não tem nada, ele olha a amplitude do mar, olha o cenário do céu, olha o mar, olha o céu, olha o terceiro céu, olha para o alto, olha para baixo, olha para a terra. Está dizendo: Elias, nada tem diferente. Volta ele, vai lá de novo, e ele entra no mesmo cenário repetidamente. De repente alguém que vive processos e toda hora vai, nada acontece, está vivendo o mesmo problema. Uma hora o marido está bem, uma hora a esposa está bem, uma hora ela cai, uma hora a empresa está legal, uma hora está tudo bem, uma hora não está legal, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou depressivo. Deixa eu te falar, se esse cenário ele é constante e repetitivo. A Bíblia está dizendo que toda hora o moço vai e volta dizendo: Elias, nada aconteceu, não tem nada diferente. Mas uma hora ele vai, Tiago, e quando ele chega no mesmo cenário que tudo é repetidamente a mesma coisa, ficou redundante, mas era para isso mesmo. O texto vai dizer que uma pequena nuvem, irmãos, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, num cenário gigantesco, ele vai conseguir enxergar uma pequena nuvem e dizer assim: Elias, olha só, eu posso estar doido, eu posso até estar com os olhos embaçados, de repente nem é o que eu olhei, mas olha só, Elias, eu vi uma pequena nuvem. De repente para muito não é nada, de repente tu vai falar assim: não, volta lá de novo, mas eu consegui enxergar uma pequena nuvem. Ele vai dizer: olha, desce correndo, desce em velocidade. Por quê? Porque para muitos é apenas algo pequeno, mas para mim é a resposta do que é algo grande com uma velocidade enorme. Está chegando, vai na casa, vai para cá, me diz: Acabe, vai, e vai com pressa, porque uma grande chuva está chegando. Eu quero profetizar que você consiga enxergar um grande milagre, uma grande resposta em algo que é minúsculo, em detalhes. Porque isso vai aumentar a tua fé, isso vai te ensinar a ter uma fé inabalável, isso vai forjar o teu caráter, isso vai mudar a tua perspectiva, isso vai te amadurecer. Porque só consegue enxergar algo muito grande que está por vir quem tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E o grão de mostarda, a característica dele não é por ser pequeno só. Porque no texto está dizendo que a minha fé seja como não é do tamanho. Ele não está se referindo só ao tamanho por ser pequeno, ele está dizendo como. Por quê? Porque uma das características do grão de mostarda é ser resistente, é ser um cereal que não se mistura com outros, porque ele mata todo o restante. E ele é o único que, pela sua pequena, por ser pequeno, dá uma das maiores árvores que abrigam pássaros e outros animais. Deixa eu liberar isso para a tua vida. Eu quero falar
mais para o teu coração que a tua fé seja como um grão de mostarda, ainda que pequena seja resistente, ainda que pouca, querido, seja algo poderoso, ainda que seja pequena, ainda com dores em processo, seja algo que não se misture, que não se contamine, e mesmo que pouca, aí mesmo que pequena, seja algo que vai entrar numa boa terra e vai crescer e vai dar carnes gigantesco, e você não só vai ser uma bênção para a tua casa, você vai ser uma bênção para uma nação, você vai ser uma bênção para o Brasil, você vai ser uma bênção para o Rio de Janeiro, você vai ser uma bênção para Redendo, você vai ser uma potência na mão de Deus. Mas aqui eu entro na palavra e não demoro, porque eu vejo o Noé, que tem um intelecto, que sabe construir, que sabe como fazer, Tiago, mas tem uma das características mais lindas de alguém para ser promovido e ser abençoado, que é obedecer. Eu vou repetir isso. Noé sabe construir, é habilidoso, sabe resolver, mas Noé tem um coração obediente, que o texto vai dizer que Deus vasculha com seu radar poderoso toda a terra e não encontra ninguém, mas quando ele passa na cidade de Noé, começa a piscar o alerta de Deus, dizendo: ali tem alguém que não se corrompe, tem alguém que tem uma fé inabalável, tem alguém que teme ao Senhor, e por causa de Noé o projeto totalmente não é exterminado. Deus está dizendo: tem alguém que sabe fazer, mas tem algo que é lindo, me obedece. Porque Noé, Tiago, vai pegar um dos personagens a qual eu comecei a falar o texto, vai falar assim: olha, eu vou soltar um corvo, Michel. Escute isso. Eu estava estudando, e depois eu te convido, como eu falei na escola bíblica dominical, coloca lá no Google assim: quais são as características do corvo? Eu vou te falar. O corvo é o pássaro mais inteligente de todos os pássaros. O seu cérebro é o maior cérebro de todas as aves que existem na Terra. Um estudo provou que o corvo é mais inteligente do que um chimpanzé. Consegue ter habilidade, consegue ter compaixão com a sua própria espécie, e tem uma inteligência qual nenhum outro tem. Vou repetir. O corvo tem uma característica, que ele é um dos animais mais inteligentes que existem. Se você for estudar um pouquinho, o corvo, ele consegue fazer sons mais idênticos do que ele ouve, 3 vezes mais do que um papagaio. Você sabe que o papagaio, se você ficar repetidamente cantando o hino do Flamengo, ele vai cantar idêntico ao que você canta. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não sozinho? Se você estudar, o corvo tem 3 vezes mais a capacidade de emitir o som com a mesma frequência do que ele ouve. E uma das suas estratégias é quando o corvo não consegue abrir a carniça, sabe o que ele faz? Ele imita, Michel, o som da fêmea ou do macho a qual ele identificou que estava presente no ambiente, perto da carniça, para que o animal chegue e comece a comer. E aí ele começa a abrir aquela carniça, e depois, quando o animal está cheio, ele está podendo comer aquilo. Se você botar um vídeo no YouTube, vai ver que o corvo, Tiago, tem sede, tem uma garrafa, mas o seu bico não entra. Ele pega uma pedra com bico, joga dentro da garrafa, pega outra pedra, joga de novo na garrafa, e ele vai fazendo isso insistentemente até que a água transborde e ele beba. Sabe o que eu quero dizer? Quando Noé vai buscar um animal para que resolva o seu problema, ele fala assim: eu vou pegar o mais inteligente. Só que ao contrário disso, corvo não é obediente. Noé precisa resolver a problemática. Qual é? Eu preciso identificar se o ambiente a qual está cercado de água, pelo espaço a qual meus olhos não enxergam, eu vou soltar o corvo, e o corvo vai ver se tem água ou se tem algum lugar, e ele vai trazer a minha resposta. Mas o corvo é inteligente
E eu fico imaginando ele dentro da arca, e agora que eu faço isso? Já está difícil, a comida está acabando, o mau cheiro é insuportável. Ele olha para o lado dali e vê uma pomba. E eu conjecturo, imagino ele falando: você é a simbologia do Espírito Santo. Deixa eu te falar a característica do pombo. É um animal mais manso que existe. Você nunca viu um pombo atacar alguém? Pelo menos eu nunca vi, pode ter acontecido. Uma das características do pombo é um dos animais mais resistentes em voo. Consegue ir em quilômetros a qual poucas aves conseguem. Não é uma das mais inteligentes, mas é a mais obediente. Eu já ouvi falar de pombo correio, nunca vi falar de papagaio correio. Eu nunca ouvi falar de corvo correio. Mas o pombo, ele startou a primeira comunicação a longa distância da humanidade, aquilo que nenhum outro pássaro fez. Dizendo: Noé, eu não sou tão inteligente, eu não sei fazer muito bem, eu não tenho tanta habilidade, mas deixa eu te falar, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu sei ser obediente, eu sei ouvir, eu sei cumprir, eu sei entender que a minha alimentação não para. O texto vai dizer que Noé solta a pomba vai bater nas asas. Ele viu a ponta do cume, o cenário, ele conseguiu identificar. A Bíblia vai dizer que o pombo vai e volta, ele pega o pombo e fala: não é hora ainda. Passa-se 7 dias, o texto vai dizer que ele pega a pomba de novo e solta a pomba. A pomba vai batendo asa e passa tempo, e daqui a pouco, quando ela volta com o ramo no seu bico, dizendo: Noé, está quase chegando a hora do projeto acontecer. Querido, deixa eu liberar uma palavra para alguém nessa noite. Não é a tua habilidade, não é o como você sabe fazer, é pela obediência que você cumpre acerca do que o céu te exige. É sobre obedecer o céu. O texto vai dizer que mais passa 7 dias, ele solta ela de novo. Só que agora a Bíblia vai dizer que a terra está seca. O problema acabou, Jorge. E ele vai soltar essa pomba. Ele analisou que a terra está seca. Você viu? Tira a cobertura da arca. Ele olha e vê que a terra toda está seca. Ele solta de novo a pomba não volta. E aí o seu intelecto entende: a pomba agora vai cumprir o propósito. Eu vou abrir agora e também vou fazer. Não é isso que o texto diz. O texto diz que o cume aparece, que a terra está seca, que o pomba traz o raminho na sua boca. Depois ele manda e ele abre e vê a terra toda seca, mas ele tem um princípio. Qual era? Eu vou abrir e vou sair. Não, eu só saio daqui quando o Senhor me disser: pode sair. A terra pode estar seca, o cenário pode estar favorável, tudo pode contribuir. Eu sei como fazer, foi eu que fechei. Eu sei como descer, porque foi eu que subi. Eu sei como correr para o projeto, mas eu não saio daqui, eu não faço nada, mesmo sabendo. Sem a tua voz não me dá um start, sem a tua voz não me dá autorização, sem a tua voz não me dá um já. O texto que eu e você lemos foi que a inteligência, a capacidade e o ambiente era favorável para uma ação, mas nós lemos que ele não sai até que o Senhor diga: Noé, é chegado a hora. A terra está completamente seca. Até estava seca, mas se tu sai antes, tu para na lama, tu afunda no projeto. Mas porque tu me ouviu, agora é a hora de descer e cumprir aquilo que eu te disse que faria. Te multiplicarei na terra e a tua semente será bendita, e eu farei uma aliança contigo perpétua, a qual não esquecerei aquilo que eu te prometi. A Bíblia vai dizer que depois da ordem de Noé, ele abre a arca, ele desce com a família, tira todos os animais, mas a primeira coisa que Noé faz não é procurar o lugar que ele vai morar, não é procurar o lugar que ele
immola o animal, mata e levanta o altar. Você deu comigo, bota aí, Michel. Gênesis capítulo 8, verso 22. Deus olhando do céu e falando assim: filho, vai lá cumprir o projeto. Noé para e começa a levantar a pedra. Deus olha e fala assim: Noé, vai cumprir o projeto. Noé levanta outra pedra. E o que ele vai dizer? Noé começa a levantar a pedra. Lá no final, volta lá capítulo 22. 20, capítulo 20, isso aí mesmo. Verso 20, 8, 20, tá certo? E ele está levantando uma pedra, gente. E levantou outra pedra. E edificou um altar ao Senhor. E todo animal limpo, toda ave limpa, e ofereceu um holocausto sobre o altar. Passa. Passa isso. E o Senhor sentiu o cheiro suave. E falou assim: Noé, eu até sabia, mas eu não esperava que você ia ser tão fiel assim. Ele sente o cheiro, Jorge fala assim, como a minha mãe disse, hoje eu ouvi, mas eu nunca experimentei isso, eu senti o cheiro. Imagina Deus olhando para a igreja pentecostal, réu nessa noite, fazendo assim, ó. E ele vai dizer: o Senhor disse no seu coração: não tornarei mais amaldiçoada a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração é o homem amar desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e inseto, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não se seca.